Alô, amigos do Vida de Repórter! Alô, Piauí! Alô, Brasil! Vai começar a competição que pode mudar a história do esporte do Piauí. Robson Caetano, Adriana Aparecida, Geisa Coutinho, Joaquim Cruz, Usain Bolt, Vitória Cristina Rosa, Maiara Bastos, Alonso Edward, Rosângela Santos. E ali está ela, 1,56 m, de pura emoção, raça, representando verdadeiramente o Brasil, Maiara Bastos. Atenção, agora é hora do show! É mais um Vida de Repórter e hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela tem mais ou menos 1,60 m, de muito talento, de muita competência e de muita correria na vida, né? E hoje a gente está recebendo a Maiara Bastos, que é jornalista, relações públicas e um monte de outras coisas. Exatamente. Seja bem-vindo, Maiara. Obrigada, Iraildo, mais uma vez aqui estar com vocês, compartilhando um bate-papo legal sobre comunicação. Mas antes da gente conversar sobre comunicação, Maiara, essa coisa da corrida, como é que entrou na tua vida? Então, na verdade eu fazia treino funcional, estava um pouquinho acima do peso, né? E aí a minha personal me desafiou. Vamos correr na rua, vamos colocar endorfina para fora. E aí eu topei o desafio, corri. Lembro que a minha primeira corrida, Iraildo, foi de 10 quilômetros. E eu fiquei muito, assim, muito preocupada com o meu próprio desempenho, né? Claro que eu não corri os 10 primeiros, né, quilômetros, mas foi muito interessante porque foi um desafio. Foi no bairro de Seu. Passei uma semana quebrada, uma semana sem caminhar direito, mas ali me motivou, foi minha grande motivação. Eu sempre gostei muito de desafio, principalmente na área da saúde, inclusive. E aquilo ali me motivou. Foi ali que começou o meu início na corrida, né? Então hoje é uma paixão que eu tenho. Então eu corro, além da comunicação, mas eu também corro na vida. Então sempre quando eu viajo, eu sempre busco lugares que tem uma corrida naquele período, que é pra gente aproveitar a viagem, mas também correr. Então a corrida pra mim é minha terapia hoje. Qual a relação? Dá pra fazer uma relação da corrida com o jornalismo? Dá, eu acredito que dá. A corrida, ela é eu sempre falo que a corrida de rua é um dos esportes mais democráticos que existem. Ele prega também muito o cooperativismo entre as pessoas. Quando a gente corre, até o desconhecido passa pela gente e diz: vamos lá, não desiste, falta pouco, vamos lá, você consegue, sempre tem isso. Quem pratica a corrida de rua sabe exatamente isso que eu estou falando. Então, mesmo naquele momento mais desafiador, que você está cansado, que você está pensando em desistir, sempre vai aparecer uma pessoa que vai te dar o apoio, que vai estar ali do seu lado e que vai te ajudar a concluir a prova. No jornalismo, a conexão também existe. O papel do jornalista é fazer tirar a gente do isolamento e nos conectar com a sociedade. Então, viver a vida do outro, se colocar na vida do outro, esse é o principal papel do jornalismo. Mas há solidariedade no jornalismo mesmo? Ou existe um processo, ou existe um ambiente de competição? Eu acho que entre os profissionais, eu acho que há um espírito colaborativo. Eu vivenciei um pouco esse espírito colaborativo quando exerci a profissão do repórter, de ser repórter. Então, eu acredito que ainda assim existe. Muitas vezes, acho que por conta da correria do dia a dia, até da precarização hoje que alguns veículos passam, a gente pode esquecer um pouco de lado isso. Mas assim como a corrida, que é desafiadora, que é você se superar, né, superar os seus limites e além, ter o que a gente chama de RP, na corrida a gente usa essa expressão RP, que é o recorde pessoal, você bater seu próprio recorde. No jornalismo, é você também buscar
esse embate de Esse si próprio, referencial. é você superar as restrições comerciais dos veículos que são impostas, superar às vezes um pensamento contrário, político, constitucional, do próprio editor, por exemplo, do chefe de reportagem, né, que às vezes pensa diferente do repórter. O repórter ele acaba tendo aquele sentimento mais aguerrido da reportagem, né, do assunto de interesse social. Então, de repente, enfrentar essas diversidades é como você estar na rua e ter que superar o seu próprio RP, seu recorde de... Mas vamos voltar lá no passado. Tu é uma UESPiana igual eu também, né? UESP. A UESP, para mim, é um divisor de águas na minha vida. Eu sou uma pessoa antes e depois da UESP. Como o ser humano mesmo. Foi lá que eu aprendi no popular ser gente, sabe? A gostar de olhar para o outro, de aprender a viver com a diversidade, com a tolerância, a buscar lutar pelos meus direitos. Foi lá que eu aprendi, além da comunicação, mas eu aprendi a viver. Lá tu fez uma participação no movimento estudantil. O Sim. que é que mudou do movimento estudantil, daquela Maiara do movimento estudantil, para profissional hoje de comunicação? Eu acho que mudou principalmente a paciência. Naquele momento ali, quando você é universitário, quando você milita no movimento estudantil, por mais que você tenha uma consciência política do teu papel dentro da universidade, portanto, na sociedade, porque a sociedade não se desenvolve, ela não avança sem ter uma universidade forte e com uma comunidade acadêmica que entenda o seu papel. Hoje, naquele momento, a gente tinha uma certa impaciência, né? A gente queria as coisas a curto prazo, por mais que a gente soubesse que muitas a gente não ia conseguir. Seja um laboratório, seja professores efetivos por curso, né? Então a gente tinha esse pensamento. Hoje eu consigo eu acho que eu tenho mais paciência para conseguir as coisas, esperar com que as coisas aconteçam no momento certo e conseguir entender que tudo tem um tempo, não é? Mas eu acredito que aquela militante lá da UESP, ela ainda existe muito forte dentro de mim, só que em outras perspectivas, com algumas sensibilidades que eu adquiri a partir do movimento estudantil. Se considera mais acomodada hoje ou não? Não, eu me considero transformada. Eu me considero uma pessoa transformada, com outro tipo de vivência. Eu lembro que eu criticava muito colegas que já estavam há muito tempo lá, né, no movimento estudantil e que a gente chamava de dinossauros, né? Que eles ficavam se perpetuando dentro da universidade e às vezes se formavam e continuavam dentro do movimento estudantil. São vírus ali, o movimento, ele é dinâmico, ele tem que se renovar, não é? Então, tem gente que consegue. Eu tinha a opção de, por exemplo, seguir uma militância num partido político. Não foi minha opção. Minha opção era minha graduação, mas também era passar pela universidade sendo percebida. Eu sempre tive esse objetivo. Eu não vou em qualquer lugar para não ser percebida de alguma forma, né? Então, eu sabia que meu papel estava muito definido dentro da universidade, atuei para isso e foi por meio do movimento estudantil. Como profissional, me formei, então, é a virada de chave. Então, eu preciso me redefinir como profissional. Quando tu vai se hospedar no hotel, aí tem aquele item lá, profissão. O que tu coloca ali? Hoje eu me identifico mais como relações públicas. Então, se eu estou muito apressada, eu boto jornalista. Se eu não estiver muito apressada, eu boto relações públicas. É assim que eu me identifico mais hoje dentro da minha atuação, sabe? Então, mas são as duas coisas que eu me identifico. Então, mas no geral, quando as pessoas me perguntam, eu sou formada em jornalismo. Mas eu gosto muito de pontuar a diferença entre o que eu faço hoje e o jornalismo, que foi o que eu fiz alguns anos atrás. Alguns anos atrás. E o que é essa profissão de jornalista? Jornalista, eu sempre entendi o papel do jornalista, o jornalismo, como tirar as pessoas do isolamento, levar mesmo a sociedade, as outras pessoas que te leem, que te assistem, que te ouvem, para a vivência delas, né? Transportar essas pessoas para a vivência delas, para o mundo dela, para a dor delas, para o drama delas, para as coisas positivas delas, para as histórias bacanas, para os exemplos delas, né? Mostrar inspirações, era isso que eu acreditava. E até quando eu fazia jornalismo político, por exemplo, que eu brigava muito com a coisa de fazer o jornalismo declaratório, eu tentava contextualizar aquela declaração
dentro de um cenário que fizesse algum sentido às pessoas, que quando a pessoa abrisse o jornal, ela lesse uma notícia de política, mas que aquela notícia de política, por mais que fosse declaratória, ela fizesse algum sentido. Ela fizesse algum sentido para ela, para o meu dia a dia. Não, isso faz um sentido. Isso faz um sentido, pode ser que tenha um impacto na minha vida. Então, eu tentava isso. Eu conseguia todas as vezes? Não conseguia, mas era uma cobrança que eu me fazia diariamente, assim como na corrida, de não parar e caminhar, entendeu? Legal. Como é que se constrói uma notícia? A notícia ela é construída a partir da apuração dos fatos. Tem várias formas, seja uma ligação por telefone, mas ela começa mesmo na percepção do jornalista, no feeling jornalístico, dele entender que às vezes um fato que é corriqueiro para a maioria das pessoas pode ser uma super reportagem jornalística. Então ele conseguir perceber um viés, conseguir perceber até uma interpretação de algum fato que no dia a dia da pessoa pode ser uma coisa simples, mas que ela pode ter um impacto. E daí começa a apuração, ouvir mesmo todos os lados, a regra básica do jornalismo, né? Você conseguir realmente ouvir todas as pessoas impactadas pelo aquele fato, e daí você costurar isso de uma forma mais imparcial possível, entre aspas, porque eu acho que realmente assim, não existe a imparcialidade 100%. É muito difícil isso, né? É difícil, porque não existe uma capa que eu vou deixar de ser a Maiara que não teve as referências que teve, que teve as experiências de vida. Então, assim, por exemplo, se eu fizesse uma reportagem sobre a UESP, por onde eu me formei, onde eu tive uma vivência naquela época e sabia exatamente como a universidade funcionava, o estado que a universidade estava, é completamente uma pessoa que não tem a vivência da universidade. Então, a partir do momento em que eu coloco aquelas informações dentro da minha matéria, eu já estou colocando uma parcialidade. Eu estou dando um olhar meu de vivência para aquele conteúdo. A escolha da palavra, a escolha do contexto, a escolha do momento. De título, a escolha da foto, a escolha da legenda, tudo isso é uma decisão. E uma decisão, ela não pode ser, ela não é dentro de uma bolha, ela não é isolada de tudo. É uma decisão, e quem decide, ela vem de um pressuposto, que seja das vivências, seja das concepções políticas, das concepções religiosas, seja o que for. Há uma certa interferência da imparcialidade. Na imparcialidade, o que o jornalismo, eu acredito que tem que buscar é a imparcialidade, é tentar mostrar a verdade. Quer dizer, se eu tenho a verdade, não existe verdades no plural, absoluta, existe, né? a verdade. Então eu tenho que mostrar a verdade. Não existe a verdade? Existe a verdade, uma verdade, sempre. Não vai existir muitas verdades. A gente está num momento pós-verdade, que a minha verdade não é a sua verdade, e aí tem várias verdades, né? Não é isso, né? Então há uma verdade. E quando o jornalista decide mostrar essa verdade, ele está sendo imparcial, tá? Mas o que a gente vê em alguns casos é jornalistas colocando conteúdo como verdade, de forma parcial, mas não é verdade. Tem uma pesquisa americana que diz que de 10 brasileiros, apenas 4,7 é o percentual, de pessoas acreditam na grande imprensa. Tem a ver com isso? Tem a ver com essa separação de ser ou não ser, de ter um lado ou de ter um outro lado, ou são outras coisas que envolvem esse tipo de dado negativo? Eu acho assim, que assim como outras instituições, como o Poder Judiciário, a própria igreja como um todo, a classe política, as instituições no Brasil, elas estão hoje vivenciando um momento de dúvida, de incerteza, de questionamento. A imprensa vem já vivenciando isso há um tempo, não é? Então, com o surgimento, por exemplo, das redes sociais, isso eu acho que tem se intensificado bastante. Então, é natural que as pessoas achem, por exemplo, que
De repente, a principal fonte de informações dela deve ser o Facebook, o Instagram ou o WhatsApp. Pode ser que elas decidam Mas isso. há um cenário de menos qualidade no jornalismo que a gente tem hoje? Ou são coisas esporádicas ou é uma sensação? Eu acho que o momento de enfraquecimento da imprensa pode ser uma oportunidade para ela mesma. Hoje a gente tem vários questionamentos, né, em relação à imprensa, vários. Então pode ser uma oportunidade para que a imprensa busque esse fortalecimento, mostrando as verdades, né, a verdade, fazendo uma cobertura mais séria dos fatos. O que eu acho que pode ter gerado isso, que não é necessariamente assim, é uma questão da qualidade, não é? Mas, de repente, por essas parcialidades que começam a ser percebidas e o público cada vez mais tem acesso a várias fontes de informação. Então, eu consigo ter um poder de checagem maior. Eu não só consumo aquilo que a TV me dá, aquilo que o jornal me dá. A TV me entrega aquele conteúdo, eu tenho como checar se é aquilo ou não. Mas pelo E isso impacta, né, da forma como o público vai entender se aquilo é qualidade ou não. Agora, que é fato que hoje nas redações há um enxugamento, a gente teve vários jornais no Brasil que fecharam, né, que começaram colocando nas plataformas digitais as versões online, não funcionou. Então fecharam, 2 ou 3 jornais de grande circulação no Brasil já fecharam. Então a gente tem esse cenário, de fato, enxugamento das redações cada vez mais. Isso impacta na qualidade. Fazer jornalismo é uma coisa cara. E jornalismo sério mais caro, ainda. Porque você precisa de tempo, precisa de Sim. pessoa competente, que tenha essa observação, que tenha toda essa vivência. Mas há um momento em que a gente está vivendo que a tecnologia parece que fez acelerar profissionais de comunicação que escreve como se fosse uma coisa do dia a dia. E aí a gente perde um pouco dessa coisa do jornalismo. É isso ou eu estou falando uma bobeira? Tem sentido, porque cada vez mais os profissionais estão sendo exigidos serem multimídia. Então ele vai para a rua, ele vai com o celular, ele vai com a câmera, ele vai com tudo. Vai com um gravador, ele tem que gravar um vídeo, ele tem que pegar só depois uma sonora, ele tem que mandar tudo, ele tem que mandar para o portal, ele tem que mandar para a TV, para a rádio. Então ele é multimídia. Então imagina que ele faz isso, umas 5 matérias por dia, 4 matérias. Qual delas vai sair com profundidade? Qual delas vai sair exatamente com todos os aspectos que determinados fatos exigem que um conteúdo a ser veiculado merece serem abordados? Então, são questionamentos que a gente realmente se faz, não é? Então, tem um impacto direto nessa qualidade desse conteúdo que está sendo entregue ao público. É inegável isso. Tu trabalhou durante muito tempo na redação. 5 anos no Jornal O Dia e 2 anos no Jornal Meu Norte. Então, eu tive uma experiência de 7 anos em jornal impresso. Principalmente impresso. Impresso. Trabalhava no impresso. Havia preconceito por ser mulher? Não era bem um preconceito, mas a gente percebia que existia talvez uma dificuldade. Desconfiança. Uma desconfiança maior, porque na época eu lembro que a gente tinha muitos repórteres homens na redação, nós éramos, de certa forma, minoria, assim, do ponto de vista do impresso, sim, na época que eu vivenciei, mas eu particularmente tive sorte com pessoas que sempre me orientaram, e eu lembro de uma experiência que um editor meu chegou e disse: olha, Mayara, você vai fazer política e para isso você precisa se posicionar da melhor forma. Então você tem cara de menina, você vai circular num ambiente que é político, é essencialmente machista, e a forma como você se apresenta, e aí ele se refere à comunicação não verbal, isso vai impactar diretamente no que você vai passar de credibilidade ou não, do que você vai receber de informação ou não. Então você tem que usar um salto, você tem que ter uma presença mais forte nos lugares onde você vai. Então eu assimilei aquilo como uma dica importante e no cenário adverso que eu teria que enfrentar como mulher fazendo jornalismo político, que foi onde eu pude perceber que poderia ter uma certa dificuldade. Agora, por exemplo, mas eu nunca recebi nenhuma cantada, eu já recebi muita bronca de político, né? Das matérias que eu fazia, mas
cantada ou piadinhas, nunca recebi. Qual é o dever real do jornalista? Informar as pessoas com seriedade, sem palhaços, sem brincadeira, mas com leveza, com sensibilidade, principalmente com seriedade e com profundidade, para que todo aquele conteúdo, não importa qual tipo de mídia está sendo produzido aquele conteúdo, faça um sentido para as pessoas. Que eu acho que é o que realmente hoje falta. Então a gente consome hoje muita informação e de repente a gente para e pensa, mas qual o sentido disso? Assim, qual essa notícia? É notícia por quê? Né? Quem está consumindo isso? Então é esse entendimento de que realmente, de informar as pessoas, eles são os nossos olhos, a imprensa tem que ser os olhos da sociedade, tem que ser os ouvidos da sociedade, tem que ser a boca da sociedade. Então eu acho que esse é o principal papel do jornalista, esse é o principal papel do jornalismo sério. A gente está vivenciando no Brasil hoje um momento muito delicado em que a imprensa também está sendo questionada. Né? Então, está totalmente na berlinda. A informação é uma mercadoria? É um produto e como qualquer outro produto, ele é embalado e ele é vendido. E muitas vezes com data de vencimento, vendido, vencido, com prazo de validade lá. Então a gente sabe que os veículos de comunicação, eles são empresas, né? São empresas comerciais e que têm os produtos editoriais e tem os produtos comerciais, né? Eu lembro que eu tive que fazer, eu era estagiária, eu tive que fazer uma matéria sobre um guaraná que estava chegando sabor café. Imagina. E aí eu lembro como foi. Jornalista é ótimo, né? Porque eu lembro como foi sofrido para mim fazer aquela matéria. Era uma matéria curtinha e tudo, mas veio do comercial. Eu tinha que fazer aquela matéria. Então, para mim foi muito sofrido. Porque eu ficava, meu Deus, eu achava que o meu tempo estava sendo muito perdido com aquilo ali. Mas é aquela coisa do combinado, eu sei que funciona assim. Então, as empresas, eu só acho que a gente não pode enganar o leitor. A gente não pode enganar o telespectador. Quando é uma pauta, uma matéria comercial, que ela tem uma intencionalidade, isso deve ficar muito claro, né? A gente tem muita crítica de muita gente que o nosso jornalismo hoje, o local, vive muito do release. Sim. Como é que tu avalia isso hoje? Como é que as redações recebem, como é que essa relação da redação com as assessorias de imprensa, já que hoje tu ocupa uma função dessa? Já a gente aprofunda um pouquinho como é teu trabalho hoje dessa relação com a imprensa também. Isso acontece por um fato, há um aproveitamento, digamos assim, 70% do material na íntegra. Porque qual a função do release? O release, ele deve ser enviado para o jornalista fazer a pauta dele. Pesquisa, é um suporte, produção, né? Para ele poder fazer o aprofundamento dele. Uhum. Na verdade, hoje o que acontece? Portais, jornais, eles aproveitam o release. Então, as assessorias se adaptaram a esse processo. Se adaptar de que forma? A gente envia o texto pronto. Não é? Manda o texto num formato jornalisticamente aceitável. Isso precariza a informação, porque ali tem quando você faz um release, é um lado. É um lado. E aí é um conteúdo que tem um interesse. Sim. E nem todo interesse é negativo. Claro, eu não entendo que precariza a informação. Mas isso ocorre em decorrência ao enxugamento das redações. Do sistema. As redações hoje, os veículos de comunicação, eles não têm profissionais suficientes, exceto alguns casos, no caso do Piauí, por exemplo, que consigam efetivamente uma equipe estruturada para conduzir as matérias do dia a dia e fechar páginas de jornais, 12 páginas de jornais, 10 páginas de jornais. É muito conteúdo. Então, os jornais, por exemplo, fazem parcerias com colunistas, né, nacionais, recebem esse material pronto. Mas eu fico pensando, e se não fossem as assessorias? Como é que isso ocorre? Mas hoje, nem é tão fácil assim.
você emplacar release nos veículos de comunicação. Tá tão fácil, né? De 2 anos para cá, houve uma comercialização, um bloqueio do comercial muito forte nesse tipo de conteúdo. O que nos obriga, enquanto assessoria, a produzir um conteúdo cada vez mais estratégico, mais inteligente, com mais conteúdo e que realmente faça o sentido, que realmente tem um conteúdo interessante. Não é qualquer release hoje que você consegue emplacar. Que entra aqui, emplaca lá. Exatamente. Aqui a gente tem 3 pontas, né? Três pilares. A gente tem as assessorias de comunicação, tem os veículos e tem o público. Uma das coisas que você falou, dever do jornalista é informar a sociedade. Nesse processo, a sociedade não fica preocupada, não fica faltando um pedaço da história? Fica. Porque sempre as empresas jornalísticas têm os interesses, os jornalistas nessa ponta, e a gente sabe que a maioria deles nem tem culpa desse processo todo, né? Eles estão lá como executores, apesar da gente saber que, como toda profissão, sim, tem jornalistas que fazem o trabalho sujo, tem muitos jornalistas que fazem, mas como toda profissão, tem médico que responde a processo, como tem advogado que responde. E é assim também com os jornalistas. Então, a sociedade pode sentir esse vácuo, né? Sempre pode sentir desse conteúdo, desse tipo de abordagem, de assuntos que realmente impactem, que realmente sejam de interesse público, não é? Tanto é que quando a gente se depara com um furo jornalístico, uma grande reportagem, todo mundo comenta, então a sociedade anseia por isso. Não é? Eu não sou da tese, Iraildo, de que a sociedade consome, o pessoal gosta de só programa policial, a sociedade gosta desse tipo o jornalismo também de tem seu lado educativo, né? Exatamente. De educar a sociedade. Eu não sou muito tem dessa essa tese. responsabilidade Eu acho que social. quando a gente oferece conteúdo bom, quando a gente oferece conteúdo interessante, a sociedade recebe. Ela abraça, principalmente histórias inspiradoras, histórias positivas, políticas públicas que realmente impactam. Isso a sociedade consome. Está faltando isso no nosso jornalismo? Eu acho que falta, de uma forma geral, no jornalismo como um todo, não é? Eu acho que falta isso. Mas eu acredito que o principal fator seja por conta dessa precarização dos próprios veículos. Hoje, de repente, um repórter tem que fazer 5, 6 matérias. Ele não consegue parar para fazer uma reportagem aprofundada, fazer uma matéria investigativa, ele não consegue. Então, assim, até que ponto a gente realmente pode responsabilizar o jornalista que está no dia a dia, que está lá batalhando? É um questionamento que a gente tem que fazer, não é? Você falou muito dessa coisa você falou dessa coisa do jornalismo policial, do consumo e tal do jornalismo policial. Uma coisa que me vem muito à cabeça é que parece que ali é uma espécie de teatro, né? Meio que ficção, não é isso? O que há de ficção no jornalismo? De ficção, eu espero que nada. Porque eu espero que nada. Eu espero que o jornalismo tenha fatos verdadeiros, vida real. Porque o jornalismo é feito disso, de fatos, né? Mas talvez, em alguns momentos, a gente tenha a impressão, né, o sentimento de que esteja entregando informação de verdade para as pessoas e não esteja. Ali há um interesse por trás político, há um interesse por trás comercial e eu entrego aquilo ali como informação. Aí sim, eu estou trabalhando uma ficção, eu estou enganando o meu leitor, enganando o meu telespectador, mas eu espero que o jornalismo não trabalhe com ficção. Eu acho que tem que ser entregue verdade, fatos, realidade. Né? Mas tem ou não tem? Tem. E isso é bom ou é ruim? É ruim, não é? É ruim para a sociedade porque quando eu tenho e não esclareço para ela, não fortaleço essa relação de confiança que eu tenho, que eu digo que aquele material que eu estou entregando, ele é comercial, alguém pagou para estar ali, eu quebro essa confiança com ele, né, com o meu público. Então eu tenho que deixar muito claro para ele que aquilo que eu estou entregando, ele tem uma motivação, seja pago ou não. O jornalismo e política nem sempre é uma relação muito simpática, principalmente para os políticos. Sim. Você fez assessoria de comunicação de uma campanha eleitoral
e vivenciou um outro lado da história. Eu acho que foi uma das experiências que... Sim. Uma das primeiras experiências nessa coisa da assessoria de comunicação. Como é que foi isso? Eu saí do 8 que eu tava e fui pro 80, não é? 880? E aí... É essa mesma proporção mesmo? Eu acho que é. Campanha eleitoral é fogo. Campanha eleitoral você tem que ter muita disposição, porque não é brincadeira. E hoje está melhor porque depois com a mudança da legislação eleitoral, já está com acho que 2 eleições ou é uma, que só são 45 dias, então ótimo. Mas quando eu comecei a fazer campanha eleitoral, foi em 2010, eram 6 meses, porque começava a pré-campanha, por mais que a Justiça Eleitoral não entenda a figura do pré-candidato, mas a campanha começava naquele momento, em maio, mais ou menos, que era o período em que os políticos se descompatibilizavam, e aquele momento ali começava a campanha. Então, eu fazia jornalismo político, então eu estava naquele dia a dia com os políticos, né, daquela relação fonte-jornalista, então mantinha essa relação de ter informação, pegar alguma informação privilegiada em algum momento, e de repente eu estava do outro lado. De repente eu aceitei o desafio de fazer uma campanha majoritária, que também é bem desafiador, num cenário adverso, e a gente não ganhou a eleição, mas a gente foi para o segundo turno. E aí era mais 30 dias, mais campanha, mais 15 dias de campanha. E aí você vai para o outro lado da história. E para mim, o mais desafiador foi estabelecer uma relação de confiança, principalmente com os jornalistas. Porque eram meus colegas que ficavam até não sei que horas no Karnak comigo, 2 horas, na frente da casa do governador, a gente ficava até 3 horas da tarde esperando uma informação, e de repente eu estava do outro lado, né? Eu estava oferecendo a informação para eles de um lado, de um candidato. Então, eu também lidar com esse tipo de, vamos dizer assim, de emoção na minha cabeça foi um desafio para mim, porque eu saí literalmente de um lado do balcão e fui para o outro. Jornalista tem partido? Não tem partido, assim como o médico não tem, como o advogado não tem, como nenhum outro profissional tem. O jornalista, ele é um profissional técnico. Quem trabalha com assessoria de comunicação, ele é um técnico. Então, ele oferece um serviço de comunicação. Eu tive várias pessoas me dizendo que eu ia ser taxada com um determinado partido. Ah, você vai ser sempre lembrada. Talvez se você perguntar hoje para as pessoas não vão me conectar a nenhum partido, porque de lá para cá eu já fiz campanha para N partidos. A questão então é ser profissional. Ser profissional. E essa é a dificuldade das pessoas. Eu sempre costumo dizer, você não deve se envolver. Assim como no jornalismo, na assessoria de comunicação, você tem que manter uma certa distância para você conseguir ter a visão estratégica da coisa e você não se contaminar com aquilo. Então, eu acho que a postura que eu adotei, talvez ao longo da campanha, me fez voltar tranquila para o mercado. Depois dessa campanha, que foi minha primeira campanha, eu ainda voltei para o jornalismo, né? Alguns meses depois eu voltei a fazer jornalismo. Eu não voltei para a política, mas eu voltei a fazer jornalismo. E foi uma fase ótima. Mas essa relação, né, deve ter sido muito complicada internamente para ti de ser... A relação também com os colegas, tudo isso. Então, eu lembro que... Porque talvez, em algum momento, quanto repórter, tu questionou, inclusive, esse próprio político. Eu lembro, por exemplo, muito. E, inclusive, eu acho que foi tanto questionamento que eu fiz, vou tirar ela de circulação, né? Porque, de repente, eu fazia muito questionamento para ele, mas, inclusive, aprender a lidar com ele, né? Foi muito assim, é uma aprendizagem enorme que a gente tem. Eu aprendi muito mesmo. E eu lembro que quando eu voltei para o jornalismo, eu recebia ligações, porque os próprios jornalistas, Iraildo, desse questionamento que você está fazendo é bem interessante, porque os próprios jornalistas, nossos colegas, eles não conseguem entender isso. Desvincular. Essa separação, que você é um profissional e que você está prestando um serviço e que você é paga para isso e pronto. Não é que você não vai me ver envolvido em polêmica em rede social, defendendo político X, político Y, não faço isso, não é? E aí eu lembro que
Depois da campanha, meses depois, eu recebi ligação de colegas da imprensa querendo entrevista com esse político. E eu dizia que eu não podia ajudá-los, porque eu não tinha mais relação com ele. Aí, mas você não trabalhava para ele? Eu disse, exatamente. No passado, eu fiz a campanha dele, hoje eu não trabalho mais. Mas tu não é amiga dele? Uma produtora de TV me fez essa pergunta. Eu disse, não, eu nunca fui amiga dele. Eu não saio para comer pizza com ele, eu saio para comer pizza, vou na casa dos meus amigos. Ele foi um cliente que eu atendi no sentido de prestar um serviço de comunicação. Jornalista, por que tu aceitou? O primeiro motivo que eu aceitei foi curiosidade. Por que curiosidade? Curiosidade no sentido de aprender. Eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio, eu gosto do diferente, então eu me senti estimulada nisso. Vou ver como é que vai ser isso, né? Então eu gosto de aprender, e eu vi ali uma oportunidade de crescer, mas não tinha intenção de sair no jornalismo e sabia que eu ia enfrentar uma dificuldade grande para retomar. Para voltar. Para retomar. Mas eu topei. E o segundo motivo pela grana. Não vou ser hipócrita. Jornalista trabalha por dinheiro? Em campanha eleitoral, acho que se você perguntar para todos, eles vão dizer que é pela grana, pelo recurso. Porque é um nicho de mercado que se paga muito bem, você trabalha pra caramba, você não tem vida social, você não consegue. Então eu passava meses viajando, eu não via ninguém da minha família, meu dia acabava 4, começava às 5 da manhã, então eu não tinha sossego. Mas é um dinheiro que vale a pena. E muitos jornalistas, interessante se abordar isso, durante a campanha, e outras até hoje, eu vejo que se oferecem para trabalhar gratuitamente, muitas vezes, para o candidato. Pensando no para o cargo candidato, no futuro, pensando. né? E isso também precariza demais. Eu já trabalhei em campanha que o candidato chega com um papelzinho com a lista e diz assim, olha, esses jornalistas aqui me procuraram. Como é que a gente faz? A gente chama algum deles? Você acha que algum deles serve para a campanha ou não? O profissionalismo fica lá em Entende? outro lugar, Então, né? Mas eles entendem essa desvalorização. Os próprios políticos, as empresas, eles conseguem diferenciar. Mas claro que quando eles querem precarizar, não querem pagar bem, eles vão para o que eles acham que é mais vantajoso financeiramente para eles. No nosso sistema jornalístico, os meios de comunicação de uma forma geral, isso é sabido porque tem os portais de transparência, enfim. Quase que 60% ou até 70% das receitas que são oriundas, que entram nos jornais, vem do poder público de uma forma geral, prefeituras, governos e tal. Só apenas 30% da receita vem do privado ou de organizações governamentais, enfim. Esse fato afeta também essa qualidade que a gente tem hoje? Afeta. Porque eu tenho que saber até que ponto eu vou poder ir, né? Falar de determinada gestão, falar de determinado agente público, interfere. Eu nunca vivenciei isso assim diretamente. Não há, pelo menos quando eu atuei em veículo de comunicação, uma questão expressa disso. Mas há há aquela coisa, mas também nunca teve aquele problema, chegou uma matéria super negativa contra o agente público tal. Tu já foi censurada na pauta? Eu fui meio que censurada. Como é que é o meio censurada? Eu já fui censurada. Mas eu não gosto muito dessa palavra censura, né? Porque eu acho ela muito forte. Vamos usar outra palavra. Não, mas já teve essa experiência assim, de você ter pedido para que tu não fizesse a matéria. Isso, já teve porque e aí qual é o meu papel? Eu não faço. Não tem como fazer. Então, por isso que eu vou dizer, eu acho que eu vivenciei muito cooperativismo entre meus colegas. Então, eu passava para um colega de outro veículo de comunicação que eu sabia que poderia publicar, e ele publicava. Aquilo ali me confortava, porque eu queria ter escrito a matéria, eu queria que tivesse lá minha assinatura, Maiara Bastos. Não tinha, dormia sossegada depois. Mas alguém fez, a informação foi dada. Tá faltando mais jornalismo investigativo no nosso jornalismo? Eu acho que tá. Faz tempo que a gente não vê uma coisa impactante aqui, não é? E aí conta um pouquinho daquela história da matéria investigativa que você fez com relação à investigação na Assembleia,
que tinha indícios de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa. Como é que foi o bastidor daquela notícia? Na verdade, existia uma informação que circulava, né, nos bastidores sobre desvios de recursos, né, na Assembleia Legislativa entre 2008 entre 2005 e 2008, desvio de recurso, mas ninguém sabia exatamente, e que a Polícia Federal estava investigando. Então, quando a gente escuta o nome Polícia Federal, a gente já fica, opa, o negócio é mais sério. Radar ligado. Polícia Federal, né, para você ver como a força da marca, né? E aí você fica, poxa, tem alguma coisa. E aí todo mundo falava. Mas ninguém tinha tido acesso a esse inquérito. E a gente sempre questionando, eu sempre procurava a Polícia Federal pedindo essas informações, mas eles alegavam que a investigação estava correndo sobre sigilo, né? E não podiam, o delegado responsável pela investigação, que já tinha feito até inclusive uma operação semelhante prendendo deputado no estado de Alagoas, não dava entrevista para ninguém. E aí a coisa ia crescendo, a curiosidade ia crescendo, e aí até que um jornalista botou o inquérito, ele conseguiu o inquérito e jogou na internet. E aí foi muito rápido que ele botou e tiraram, porque o inquérito era extenso, muito grande, e aí tiraram. É meio que um Wikileaks aí, né? E eu não consegui pegar tudo. Salvar tudo. E aí, mas um outro colega que tentou fazer a matéria também não conseguiu, estava todo mundo louco por essa matéria. Todo jornalista queria essa matéria naquele período. Todo mundo trocava informação sobre isso, porque todo mundo queria. Né? Então, quando alguém descobria alguma coisa, compartilhava. E aí ele conseguiu, mas ele não ia conseguir publicar e ele passou para mim. Ele, se você conseguir, eu quero. Então, ele tinha metade lá do material. E aí eu consegui. Essa foi uma matéria muito difícil de fazer? Foi. Primeiro para entender qual era o objeto de investigação, um inquérito super extenso, muitas tempo páginas. Demorou pra... A gente passou uma média de, acho que uns 2, 3 meses para ver tudo. Muito tempo. Foi entre o que a gente pegar o inquérito. Sim. Até a fechamento da matéria e a publicação, que foi numa segunda-feira, ainda me lembro, que a gente terminou de fazer os ajustes num domingo à noite, no plantão, e a gente botou a matéria... Tu é muito corajosa, né? Tu corre 10 quilômetros e nesse tempo aí tu não deu medo? Não, essa eu não tive medo. Essa não. E brilha os teus olhos quando tu fala desse tipo de matéria. Por quê? Porque eu me lembro, até esse convite que vocês me fizeram, eu fui remexendo meus arquivos, lembrando algumas coisas, e poxa, mas era muito bom aquilo ali, daquele friozinho na barriga. Hoje eu tenho outro tipo de frio na barriga no meu ofício. Né? Mas também envolvendo problema. Quando tem uma crise, eu gosto muito. É o que me dá o êxtase da coisa, né? Tem uma frase, que eu não sei se é do Torquato, que ele diz assim, que sem tesão não há movimento. Ah, sim. E aí, eu acho que é dele. E aí, é exatamente isso, né? No jornalismo, quando tinha essas matérias, era aquela tensão, aquele tesão, aquela coisa toda, né? Então, era aquilo que fazia a coisa valer a pena. E na comunicação, hoje, como eu trabalho, é quando tem crise. Eu adoro resolver problemas. Quando tem muita crise, eu adoro. Que é aquilo ali que me motiva. Mas... essa matéria, eu contei com várias pessoas para me ajudar a construir. Claro, um material bem... A Elisângela Carvalho, que era editora, o Delano Martins, que maravilhoso, Delano, saiu do jornalismo, hoje é empresário, é corretor, e ele me ajudou muito para entender costurar tudo aquilo ali. E aí a gente conseguiu... Houve consequência para você? Não, do ponto de vista... Inclusive, eu fiz uma matéria no dia seguinte, a suíte, dizendo que na Assembleia foi a sessão mais silenciosa que teve. Porque eles não comentaram nada da matéria. Quando isso acontece, é uma satisfação do jornalista, quando não há essa repercussão? Porque você já fez outras matérias, já a gente fala sobre elas, que deu uma repercussão, que deu mais impacto e tal. Pra mim, é uma sensação de... Não foi frustrante, não foi. Porque, de impotência, porque está acontecendo um erro ali. E a sociedade está sendo penalizada. Mas o motivo da minha matéria, o meu objetivo principal era dizer o que acontecia ali dentro. Não é? O que realmente era o objeto da investigação.
não é? Foi esse o meu objetivo. E na minha concepção eu cumpri o objetivo. Tá lá, foi dito, ninguém se omitiu. Nós falamos sobre o que era, como funcionava, o que é que o Ministério Público está dizendo, o que a Polícia Federal diz. O que a Polícia Federal diz, o que o COAF está dizendo, essas movimentações financeiras atípicas, cheque, saque, o que está acontecendo? A gente diz, não é? A reação é natural. E aí a gente vai passar o tempo todo se a gente for analisar assim, o porquê, não é? Tu fez uma outra matéria que deu muita repercussão, essa sim, que foi a história da prostituição e tal. E tu fez um trabalho de investigação muito mais profundo e imersivo ali. Como é que foi esse processo? Esse eu me expus muito mais. Tu fala qual é, conforme a matéria. Esse foi sobre uma matéria jornalística que eu fiz sobre o agenciamento, né? Prostituição, mulheres que agenciam outras mulheres na prostituição. Não de menores, mas prostituição, porque no Brasil você se prostituir não é crime, mas alguém ganhar dinheiro, agenciar, é crime. Meu objetivo era mostrar as agenciadoras, como elas agiam, onde elas agiam, como era a forma de recrutamento dessas mulheres e mostrar como a coisa funcionava. E aí, à medida que você vai mexendo numa coisa, mexendo em outra e mexendo em outra, você vai descobrindo, E aí eu cheguei nas meninas garotas de programa de luxo, eu cheguei nos rapazes que fazem as fotos das meninas no motel para os sites, que oferecem as meninas como um cardápio. Então eu cheguei nas agenciadoras. Esse realmente eu me expus muito porque eu tive que passar por uma personagem. Uma menina interessada em ser prostituta. Então eu fiz esse trabalho. Eu fiz toda uma preparação para incorporar essa personagem. Eu conversei, eu levantei todas as informações sobre o perfil dessas meninas, construí um personagem a partir desse perfil. Então eu liguei, por exemplo, para a faculdade para saber exatamente valores, porque a maioria dessas meninas, elas começam a se prostituir para pagar a faculdade. Então eu precisava ter os argumentos concretos para quando eu estivesse frente a frente com as agenciadoras, eu não podia titubear de nada. Então eu construí esse personagem e a construção dele começou... também era investigativo, porque eu tinha que levantar todas as informações para me referendar nesse contato com elas. E essa matéria surgiu a partir de um anúncio de jornal que tinha lá anúncio para acompanhantes. Então a matéria era para falar sobre acompanhantes. E quando a gente foi buscar essas acompanhantes, foi que a gente viu que existiam pessoas agenciando outras. E a gente viu que tinha um crime. E a gente percebeu que ali tinha uma matéria. E a gente percebeu que ali a gente podia denunciar. Foi tu que viu o anúncio? Não fui eu. Quem identificou o anúncio foi o Marcos Vilarinho, que até hoje está lá integrando a equipe do Jornal O Dia, repórter super experiente, premiado, maravilhoso. Foi ele que identificou. Ele é maravilhoso. E numa reunião de pauta, ele apresentou. Ele disse, gente, eu vi esse anúncio no jornal, tal. Eu acho que isso aqui a gente pode fazer uma matéria. Prontamente, eu estava na reunião de pauta, eu era repórter que fazia matérias especiais. Eu disse, eu faço a pauta. Já disse logo, porque eu lembro que a Elisângela dizia, quem ia fazer essa pauta? Eu disse, eu faço. E aí, com o tempo, não, mas só presta, alguém, eu não lembro quem, mas alguém disse, mas só presta se realmente for vivenciar, se você... Era bom se você fosse lá... Alexandra, a Elisângela deu dando corda. Foi, e aí alguém falou lá e eu disse assim, pois eu topo. O jornal me dando todas as seguranças, eu vou, tranquilo. E aí eu comecei a construir esse personagem e comecei também a buscar informações, né? Sobre elas, fazer esse contato. Então, assim, eu fiz várias tentativas de contato com elas até conseguir. Então, eu também me resguardei, conversei na época com o comandante de policiamento da capital, para ele me dar algumas dicas de como eu poderia me comportar diante delas. Então, ele me deu várias dicas, né, alguns bizus, assim, se eu percebesse algumas movimentações, eu também me resguardar, porque eu ia me expor para elas, não é? Fui de cara limpa mesmo, assim, não teve peruca, nada. Eu fui Maiara pra lá, com outro nome, mas fui Maiara.
E a gente passou algumas semanas também observando o movimento da casa onde era a concentração do recebimento dessas moças e dos clientes, que era lá no Disseu. Então a gente passou muitos dias, ia com o carro de reportagem, observava o carro que não era plotado, ficava observando horas e horas lá. E às vezes né, os fotógrafos diziam assim, perca de tempo. Né? Eu disse, não é perca de tempo, vai dar certo. E aí a gente ficava mesmo de tocar e, como se diz, observando. E aquilo ali eu digo no texto. Né? Eu digo no texto que eu escrevi, o entra e sai, o jornalista aposta. Eu acho que às vezes ele não tem tempo de apostar, mas Essa deveria foi uma apostar aposta? mais. Essa matéria foi uma aposta? Essa foi. E foi uma aposta da redação inteira, naquele momento. Todo mundo acreditou na pauta. Quando a gente começou, que cada vez mais que eu dava um passo, que eu conseguia uma coisa, que eu entrava, toda segunda-feira na reunião de pauta que eu participava, eu dizia, gente, a pauta é isso, isso, isso. Chegou a um ponto que o negócio estava grande, que a Elisande falou assim um dia para mim, Mayara, a gente tem que segurar as informações. Tem que segurar. E eu me lembro como foi um trabalho, a Mayara foi lá, falou com as agenciadoras, se expôs e tudo, mas eu me lembro exatamente que era mais ou menos 5 horas da tarde, quando eu cheguei na redação, vestida da minha personagem, que eu fui, e a vibração da equipe, quando eu entrei na redação, e aí todo mundo parou, assim, olhou pra mim, aí eu disse assim, deu certo, tô com a gravação, porque eu gravei minha conversa toda com elas, né? Eu disse, deu certo, eu tenho a matéria. O resto que eu tinha era apêndice para o principal conteúdo. O principal conteúdo era esse encontro. Então, era a entrevista, era a fala. Era. E quando eu entrei que falei isso, a redação inteira vibrou, todo mundo, eita, massa, vai ser legal, todo mundo vibrou. Então, era um trabalho mesmo que ele foi coletivo. Né? Eu fui lá, falei, botei a cara, mas toda a equipe daquela época vibrou junto comigo, gostou. Então, a gente tinha a matéria principal. Então eu comecei a escrever a partir daquilo ali, escrevi, contei toda a história delas e a matéria foi publicada alguns dias depois e aí fiz essa também. Teve uma repercussão. Essa teve uma repercussão maior porque foi muito impactante e elas foram atrás de mim, né? No dia seguinte. As agenciadoras foram no jornal, porque eu acho que elas ficaram em dúvida de qual menina tinha sido, elas devem falar com várias interessadas. E esse trabalho, assim, ele foi muito real para mim em todos os sentidos, porque uma das dicas que o comandante me dá da polícia, ele, olha, você tem que chegar lá e você tem que chegar, elas vão estar lhe observando. Então você tem que chegar lá, você não vai descer de um carro, mesmo que não seja plotado o jornal e ir lá, né? Então eu tinha um suporte do jornal, o carro, mas eu fiz Seguiu toda a regra? Entrei num ônibus, peguei um ônibus, fui até no Disseu de ônibus e o carro atrás, a reportagem me dando suporte. E toda a conversa, elas me ligavam, o jornal comprou um chip que eu pudesse falar com elas. Então, nesse tempo não tinha um WhatsApp nem nada, então era ligação e tal. E elas ficavam mandando eu mudar de lugar. E aconteceu exatamente como o policial me falou que ia acontecer. Ele, olha, elas vão estar lhe observando. E aí, se você sentir medo ou alguma coisa assim, você... E aí ele falou, olha, se aparecer algum homem com elas, corre. Cancela, porque o negócio é muito barra pesada. E aí a gente não sabe. Em hipótese alguma, vá na casa. Também foi uma dica importante. Da segurança, né? Por conta da minha segurança. Esse tipo de matéria te dá uma satisfação incrível, né? Muito, muito. Alguns meses depois dessa matéria que foi ao ar, eu tive que passar alguns dias afastada do jornal por conta que elas foram atrás de mim no jornal com 2 homens. Então eu tive que me afastar um pouco do jornal, sair um pouco. E teve a repercussão do Ministério Público e tal. E essa matéria, alguns meses depois, foi desencadeada a Operação Aspásia pela polícia, que teve a prisão da Beth, fecharam o Copacabana Palace. Beth Cuscuz, que é dona de uma... Isso, e a Beth, todo mundo sabe que tinha casa de eventos, mas ela era uma agenciadora e todo mundo sabia, né, muito tempo.
Então ela foi presa e tal. E eu não fui para essa coletiva, eu já tinha retomado fazer política, né, nesses meses, mas os meninos que foram fazer a cobertura da coletiva, claramente estavam lá na mesa, tanto do promotor, as matérias. Promotor na mesa. Virou peça para isso, o inquérito. Para o inquérito. Então, e aí as duas foram presas. As duas agenciadoras que eu conheci, que eu entrevistei, elas foram presas. O que te inspira no jornalismo? As pessoas, a conexão com as pessoas. A comunicação como um todo. O que tu não faria no jornalismo? Me vender. Nunca. Mas jornalista não trabalha por dinheiro? Mas não é se vender. Não é você se vender enquanto vender suas convicções, vender sua... Não, não é isso. Você vende o seu trabalho. Você já fez e uma não é matéria... jornalismo. O jornalista, ele não pode receber nada. Eu já entrevistei uma pessoa muito conhecida aqui uma vez, e quando terminou a entrevista, ele abriu a gaveta, tirou um gravador. Um gravador. Aí ele disse, pra você. Aí eu disse, pra mim? Aí ele abriu de novo a gaveta, pegou um pendrive, deu pro fotógrafo. Pra você. Aí eu olhei e disse, não preciso. Político? Político. Eu disse, não preciso. Ele era secretário na época. Eu estava entrevistando ele como secretário. Eu disse, não precisa. Aí ele disse, eu agradeço o senhor e devolvi, né? Aí ele falou, não, mas eu faço questão. Eu faço isso com várias pessoas, elas gostam, os seus colegas gostam. Eu disse, mas eu não gosto. Era um gravador, Iraildo, mas ali, aquele ato, ele é simbólico. Ele é simbólico. Você entrega seus ali é uma venda. Você... Imagina eu aceitando aquele gravador. O próximo encontro, a próxima entrevistada, o que seria? A próxima vez? E aí ele ia me ligar, de repente um dia pedindo um favor, aí eu ia fazer o favor. Entende? Eu poderia ficar numa situação delicada. Eu já recebi, na época que eu era repórter, já recebi ligação de político me xingando 6 horas da manhã. Eu prefiro. Espera isso. Eu prefiro. Tu se anima quando vai se... É porque fez efeito. O jornalismo tem que fazer exatamente, efeito, né? Exatamente, tem é o que que eu incomodar. penso. Exatamente. Uma vez eu escrevi uma matéria que um gestor queria implantar uma medida que ele sempre usava o estado do Amazonas como referência. Uma diferença. Dizendo que lá sempre ocorreu lá. E aí a história de que você às vezes você buscar o outro lado, você buscar uma informação a mais pode fazer uma pequena diferença. Aí eu fui atrás do Amazonas, governo do Amazonas. E aí a assessoria da secretaria correspondente me mandou todas as informações. E eram dados super negativos. E aí eu fui, na internet, se você botasse o assunto, era um monte de informação negativa. E eu fiz a matéria com uma retranca dizendo exatamente isso, que no Amazonas não funcionou. Eu fiz uma matéria, tal. Quando foi 7 horas da manhã, ele me ligou. Ele ligou pro jornal, deram o meu número, ele não era uma fonte que eu tinha contato. E ele me ligou, ele é um cara bem conhecido. E ele me ligou. É a Maiara? Eu disse, é. Do jornal O Dia? É. Que escreveu a matéria, ele leu o título da matéria. Eu disse, é. Aí eu estou lhe ligando só para lhe dizer uma... Aí ele falou, aqui é o fulano. E o nome dele poderia causar algum medo. Pra mim foi tipo, eita, né? Que ele nunca... Ele não era uma pessoa que eu tinha, né? E aí ele falou o seguinte, eu só tô lhe ligando pra dizer que sabe a única verdade que tem na sua matéria? Aí eu disse, qual? Ele, a data. O resto tudo... O resto é tudo mentira. Desligou na minha cara, eu disse, a matéria tá certa. Porque quando a gente se aproxima da verdade... Incomoda. E é isso que é o jornalismo. Acertei. Boa. Então naquele dia ali eu fui leve. Então eu cheguei lá, Elisângela, fulano e tal me ligou, disse isso pra mim. Ela bateu assim e disse, ótimo, fizemos certo. Incomodou. E é isso que a gente precisa fazer.
O Bolt, corredor, vamos voltar lá na conversa. Tá. Ele tem uma frase que ele diz assim: sempre há limites. Eu não conheço os meus. O jornalismo tem limites? Tem não. Não com a verdade. Assim, com a verdade, não. Eu acho que não. Tá sendo muito discutido isso, né? Por conta do Intercept hoje, por exemplo, Sim, né? sim. Com a história do Vaza Jato. Sim, né? Aí, até que ponto vale? Vale. Eu acho que vale. Eu acho que não precisa o jornalista... Quando a informação for pública. Quando a informação é de interesse público, eu acho que vale. O jornalista, ele não pode cometer um crime. Isso não é? A gente não pode usar o Neymar pai como inspiração, que ele, para justificar, ele diz: eu prefiro meu filho acusado de um crime de internet do que de um crime de estupro. Então você se defende de um crime cometendo outro, né? Isso não. Mas eu acho que, pela verdade, eu acho que o jornalista tem que ir até o fim. Para finalizar, Mayara, tem uma pergunta-chave que a gente faz aqui para todas as pessoas que passam aqui. E a pergunta é: qual a pauta da sua vida? Caramba, que pergunta difícil. Pauta da minha vida: mudar sempre, nunca se acomodar. Você me perguntou lá no início da nossa conversa, né? O que é que mudou da Mayara militante para agora? Então, assim, mudou. A pessoa mudou enquanto concepção, a profissional virou a chave para algumas coisas, mas talvez se a gente conversar daqui 5 anos, eu não esteja falando mais disso, esteja falando de um outro assunto, porque eu sou muito inquieta. Então, a inquietude, acho que é a pauta da minha vida, em tudo que eu faço. Tudo bem. Menos na corrida. A corrida para mim é a minha terapia. A rua, quando eu estou correndo, é o meu consultório de psicologia. Que legal. É lá que eu penso em tudo. Quero agradecer demais a tua presença Obrigada. aqui. Adorei o papo. Caramba, que pergunta difícil essa. Não é difícil. É difícil. É difícil. Obrigada, tá? Eu que agradeço, foi muito bom o papo. Vida de Repórter volta em breve com um outro repórter aqui conversando sobre as suas histórias, sobre a vida e sobre o jornalismo. O quanto é importante essa profissão para todos nós e para a sociedade também. Até breve. Tchau, gente. Tchau. Meu Deus, que pergunta difícil, gente. Foi. Tu sabe que eu vou ficar só pensando nisso, né? Porque eu sou dessas. A pessoa me pergunta uma coisa, aí eu fico...